É assim, eu fico pensando, o cara ele não consegue ter uma noção, talvez, até ele tá imerso no problema. E aí, já é a pergunta que eu quero lhe fazer. O cara tá assistindo a gente aqui, pô, eu tô nessa situação. Eu não tenho um jurídico forte, meus contratos não estão atualizados. Na parte de seguro, eu não tenho seguro. Dentro desse universo, para ele começar a mudar essa realidade, se ele já tiver com o avião dele voando, quais seriam os passos? Por onde ele começaria? Era revendo a questão de seguros? É trazendo um jurídico para dentro para poder revisar os contratos dele? Qual seria, digamos assim, eu preciso organizar minha casa. Tenho minha imobiliária de locação, imobiliária ali com 100 contratos, 150 contratos, pequeno, e estou com essa ruma dessas problemáticas. Vou por onde, meu amigo? Bom, eu diria que você precisa de 3 coisas. Primeiro, você não precisa fazer um investimento contratando um jurídico para dentro da sua imobiliária. Mas existem advogados que podem fazer uma consultoria do seu contrato de locação, né? Fazendo uma revisão, fazendo uma boneca, né? Uma minuta de um contrato de locação e uma minuta de um contrato de compra e venda, né? Não é uma coisa tão custeosa, né? Você consegue fazer isso. Então, eu acho que é o mínimo. E não seria um serviço fixo mensal. Exatamente. Ele vai fazer uma revisão e a partir daquilo ali você, pelo menos, já sabe que você está protegido. Beleza. Né? Você precisa, e aí eu vou defender a sardinha aqui do meu amigo, ter um bom sistema de administração, né? Porque você, tanto na parte de vendas quanto na parte de locação, você precisa ter uma gestão, né, de contrato, de entrada, de lead, de receita, né? Você precisa ter isso, né? E você precisa trabalhar com uma empresa. Aí eu vou puxar minha sardinha, logicamente. Você precisa trabalhar com uma empresa que tenha a especialidade no segmento da corretagem, para que ele traga o menos de dor de cabeça possível, né? Então, se você tem pelo menos a proteção do contrato, se você tem a proteção de um sistema que não vai lhe dar dor de cabeça e você tem uma empresa que ele está trazendo um produto de qualidade, porque o preço não é tão caro, sim, você acaba de minimizando as dores de cabeça que você vai ter. Não é extinguindo, porque o problema ele vai sempre existir, né? Mas você minimiza esses problemas. Eu concordo com tudo que você falou aí e eu acho que esses passos servem não só para quem já está com a sua imobiliária rodando, com o seu avião voando, como também ou para quem quer abrir ou para quem já tem uma imobiliária, perfeito, mas não tem a modalidade de locação, que seria basicamente abrir, né? E o ponto que me chamou a atenção foi essa consultoria que você falou, porque, poxa, eu não vou assumir o custo de ter um jurídico mensal, que deveria, mas como ele está pequeno ali e tal, beleza, mas vai ter um filtro inicial em cima desses contratos para poder dizer assim, olha, eu vou atualizar a sua minuta contratual. Perfeito. E tá aqui, porque na verdade a maioria pega uma minuta pronta. Exatamente. Que pode estar desatualizada. Pede de um colega, que na verdade pode ser nem que tenha experiência também, o contrato pode estar ruim também. E ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Exatamente. Né? O que importa é que tem um contrato. Exatamente. Né? Mas você só vai saber na hora que você precisar. Perfeito. E aí, como você colocou, chegou lá na ponta, na ação judicial, o advogado que é bom, ele pega e derruba, né? Exatamente. E você ainda vai pagar honorários de sucumbência, né? E custos processuais. Não tem jeito, meu amigo. Falando sobre isso aqui, você falou sobre 3 pontos, né? A consultoria do advogado, um sistema bom de administração e os seguros. Eu acrescentaria um ponto aqui, que é o administrativo dele forte. Mas para você ter um administrativo forte, não tem outro caminho a não ser conhecimento e treinamento. Sim, né? Tem jeito. Por que esse administrativo forte? Porque são essas pessoas dentro da imobiliária que vão ter um olhar um pouco mais clínico, até para poder rodar digamos assim, em sintonia ou com a empresa de sistema, ou com o advogado que vai fazer a consultoria, ou com a empresa de seguro, ou com todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu digo isso porque a gente atende várias imobiliárias que trabalham com locação e o que eu vejo é que tem algumas imobiliárias que têm esse administrativo um pouco mais aguçado, né? Sim. E você vê que a coisa flui de uma maneira diferente. Exemplo, declaração de imposto de renda, que é uma coisa assim terrível nas imobiliárias, né?
Eu vejo que tem alguns departamentos que as meninas são mais, sabe? Chega, a de mob roda tranquilamente. Isso. E tem outros que quando chega na época, meu amigo, é um Deus nos acuda. A galera vê uma planilha de Excel e começa a fazer na mão. Isso. Mês a mês de cada inquilino, proprietário. Então, assim, aí veja, poxa, mas eu tenho aqui uma funcionária, sei lá, 2. Se você não entender que essa galera precisa estar capacitada, e a gente tem inúmeros casos contrários dessas pessoas que não estavam capacitadas e o cara quebrou, velho. Porque como a margem é apertada na locação, apertada que eu tô querendo dizer é o seguinte: qualquer erro que ele cometer, sendo pequeno, grande não, porque a carteira dele é muito grande, no volume é outra conversa. Beleza. Mas no pequeno, qualquer erro que ele cometer, a depender do prejuízo financeiro que ele tomar, ele fica balançado. E se você misturar o início dessa conversa, que é calção dentro do seu fluxo de caixa, falta de controle financeiro, problema judicial do outro lado, é a receita para o quê? É a receita para o quê? É falência, mano. Já era. Então, eu acho que o que fica aqui, a gente está caminhando para o final, tem quanto tempo aí? 50, né? Pronto. Então dá para a gente conversar mais um pouquinho. O que fica aqui é a quantidade de risco que você está tomando de uma maneira totalmente desnecessária, que você não consegue enxergar isso, digamos assim, de imediato. A bola de neve ela vai crescer e ela vai aparecer lá na frente. Agora, quando vier, vem uma pancada de Você pega muitos corretores, muitas administradoras, na verdade, muitas imobiliárias que são originariamente de vendas, tem uma operação boa de venda, e aí fala assim, vou abrir agora o setor de locação. E aí coloca uma única funcionária, porque não tem uma carteira tão grande, e essa carteira começa a crescer e ele mantém essa única funcionária. E a coitada é a que faz os contratos, é a que faz a vistoria, é a que faz a administração, ela é a que faz a cobrança, ela é a que faz a análise. Quando você vê, você tem um problema gigantesco. Então você tem que realmente, à medida que sua carteira vai crescendo, você tem que se cercar de bons profissionais, pessoas que façam, vistam a camisa da imobiliária sim, mas tem uma certa capacitação para que possa fazer exatamente o que você falou. O contato com as 3 ou os 4 elos, né? Um CRM, ou um administrador, o jurídico, o inquilino, o corretor de seguros. Então você precisa se cercar de bons profissionais, tentar equilibrar a quantidade de contratos com quantidade de funcionários, porque também se torna desumano o trabalho, né? E isso gera o staff do funcionário e uma péssima administração, e tentar, na medida do possível, evitar o barato que sai caro.